Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje estou aqui com um convidado que está com Fronteiras desde o início. Ajudou até a gente construir o Fronteiras da Ciência, um grande amigo, parceiro. Anualmente ele vem bater o ponto aqui com a gente, o doutor Ricardo. Aliás, Ricardo Azevedo Salum. A gente conhece ele como Ricardo Salum, ele que é médico, otorrinolaringologista, membro da AME, que é a Associação Médico Espírita, palestrante espírita e também escritor de livro, um livro aí dele que já é um best-seller. E o assunto escolhido por ele mesmo, eu fiquei feliz por esse assunto, porque faz tempo que eu não trago aqui no Fronteiras da Ciência, que é o EQM, Experiência de Quase Morte. Eu imagino que ele deve ter um vasto conhecimento sobre isso, como médico, né? E vamos estar desenvolvendo então este tema. Fique aí, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui do nosso amigo ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica moderna de terapia ortomolecular. No caso dele é com reposição de oligoelementos via derme, que traz enormes benefícios na vida emocional, física, enfim. É uma coisa extraordinária, muito conhecido lá fora, do Brasil ainda está engatinhando. Eu sei que tem gente da Baixada Santista que vai para São Paulo procurar um ortomolecular. Ele é de São Paulo, tem a clínica lá, mas também montou uma clínica em Santos. Tanta gente que ia para lá que ele montou a clínica em Santos, então fica mais fácil. Quem quiser agendar da Baixada Santista, é só ligar no 3232-1909. Repito, 3232-1909 e o site dele é santiniortomolecular.com.br e aí você pode saber muito mais sobre ele e sobre o tratamento. E ele também está fazendo isso em 10 vezes no cartão, e no preço de antes da pandemia. Então não tem como não aproveitar este momento, tá bom? A clínica dele em Santos fica na rua Júlio Conceição, 209, Santos. Doutor Ricardo Salum, mais uma vez sou muito grato pela sua presença aqui, mais um que tem o DNA do Fronteiras da Ciência. Obrigado. Eu que agradeço, Jadir. É um prazer, uma honra estar aqui. Nós que começamos engatinhando, né, você... e eu, o Zé Nilson, todos a gente formatando isso aqui, esse programa que hoje é conhecido por toda a Baixada Santista. Então a gente teve uma honra de ajudar a construção, né, desse programa. Então eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sim, muito obrigado pelo convite. Sim, eu lembro que foi em junho de 1998 que nos reunimos, meu Deus do céu. Junho de 1998 que nos reunimos para formatar esse programa e estreamos em novembro. Quer dizer, teve uns 6, 5 meses aí de formatação. O tempo passa rápido. Passa rápido, mas estamos firmes e fortes aqui e você é um dos pilares do Fronteiras da Ciência. Que é isso, não diga isso. EQM, você já teve alguma experiência na prática com alguém, não? Que você vivenciou, conversou? Já porque nós temos um curso aqui, né, de sábado à tarde, que já vai para 25, 26 anos, sei lá quanto tempo, que é o curso de saúde, ciência, saúde e espiritualidade. E é interessante, porque umas 2 ou 3 vezes que eu dei essa palestra, aula, eu pergunto se tem alguém na plateia, alguém ali no público que tem... os alunos, se alguém teve experiência. E já por 2 vezes, eu acho que até 3, eu já tive gente que... narrou o que aconteceu. Narrou o que aconteceu. Ou falou de um parente que contava a história. Teve uma que foi a história dela. E outro, mais um ou mais 2, eu não me lembro, que contou a história de alguém na família. Quer dizer, isso não é uma coisa tão infrequente como a gente imagina, né? Porque num público pequeno você consegue pensar lá, estatisticamente não teria como. Mas então é uma coisa que realmente... Agora, na minha família, eu, graças a Deus... Não, mas as pessoas que voltam dessa situação, elas contam a mesma história, não? Todos. Todos contam a mesma história. Isso que é inacreditável, Jadir. Isso que é inacreditável, porque se um tem uma experiência tal, outra experiência tal, cada um conta a sua experiência. Não é assim. O que coincide, então? Quase tudo. Quase tudo. Então, normalmente o que é que a pessoa vê? É assim, a pessoa se vê fora do corpo.
De repente, ela entra num túnel. Esse túnel é relatado pela quase totalidade dos equemistas, que a gente chama equemistas, apelidaram desse jeito. Eles entram num túnel. E esse túnel é relatado de maneira quase que 100%. No fim do túnel, aí varia um pouco. Porque no final do túnel, cada um conta uma história assim diversa, mas com um conteúdo único, que eu vou dizer qual é. Quando chega lá, a pessoa diz assim, cheguei lá, vi meu pai, meu avô, meu tio, estava tudo lá no final do túnel, me esperando. Todos encarnados, né? Desencarnados. Certo. Todos lá e tal. Puxa vida. Aí a pessoa... Aí varia, né? Mas aí vem uma história que todos falam. Aí eu senti um ser de luz. Todos falam isso. Então... Sentiu, não viu? Não, ele percebe que tem um ser de luz na frente dele, que não fala nada, mas que ele percebe pelo pensamento que ele está conversando com esse ser. E é uma espécie de guia. Pois é. Então, aí que vem a história. Por exemplo, o católico, uma hipótese, o cristão diz assim, eu acho que é Jesus. O muçulmano, eu acho que é Maomé. Então, o outro, cada um acha uma coisa, mas todos acham que é uma entidade divina. E que essa entidade, muitos falam isso, pergunta silenciosamente, ou através de uma telepatia que a gente não conhece, assim, o que você tem para me contar? Essa pergunta eu tenho muito medo, Jadir, sabe? É o ser de luz que pergunta? Pergunta assim, mentalmente, o que você tem para me contar? Eu diria, eu estou chegando agora, não sei nada. Eu fico preocupado, não. Mas a pessoa diz que sabe o que ele está perguntando. O que você fez lá na Terra? Ele sente que ele tem que dizer alguma coisa. Então, nessas alturas, Jadir, não adianta dizer que você tem 4 Ferraris, 3 Lamborghinis e não sei quantos sapatos de $5 mil, porque não é isso que a entidade quer saber. E a pessoa percebe isso. O que você fez lá? O que você fez de bom? De amor? O que você fez lá? E aí a pessoa começa a perceber isso. E aí, a pessoa tem uma sensação de bem-estar incrível, como ele nunca teve na vida corporal, e ele se sente muito feliz. Deixa eu só interromper nesse momento, para não perder a linha de raciocínio, porque eu já vi algumas vezes, alguns depoimentos, exatamente nesse ponto, sim, onde a pessoa diz que se sente tão bem, mas tão bem, que não tem vontade de retornar, que a sensação é maravilhosa. A maioria não quer. É porque a sensação é maravilhosa. A maioria não quer voltar. Então, e a maioria, quer dizer, todos eles que voltaram, lógico, e aí eles dizem, e aí alguém vem e diz assim, mas você não vai poder ficar. Você vai ter que voltar. Não cumpriu sua meta ainda. Não fala por quê. E aí a pessoa diz, não, eu estou muito bem aqui, eu estou ótimo, maravilhoso, não me senti tão leve, tão feliz, eu não quero, e tal. Aí a entidade fala, mas não tem como, você veio aqui por um momento, tal, né? Mas você vai ter que voltar, tal, e a maioria reluta. Eu vi algumas pessoas que, quando falou isso, aceitou imediatamente que ia voltar, apesar de estar bem, porque tinha uma filha com problema grave de saúde, que era cuidadora, e ela sentiu que naquele momento, ela estava tão feliz, mas não era, ela teria que voltar, porque existia uma coisa maior para ela, né? E ela falou, então eu volto, mas porque eu tenho que voltar de qualquer jeito, mas eu não gostaria de voltar. Então, a maioria desses equemistas, eles contam exatamente essas histórias muito semelhantes. E vem aí, começa, aí cada um descreve vamos dizer, o céu, de acordo com a sua coisa, mas todos relatam coisas maravilhosas, que inclusive saía um capítulo do meu livro, então tem vários autores, vários equemistas, contando as suas histórias. O interessante é dizer, você vai falar assim, todos relatam a mesma coisa? Não. Os suicidas não.
Ah, os suicidas não. O suicida falhado, que a gente relata, é aquele que tentou suicídio e não conseguiu. Então tem a Gilmore, que inclusive fez um livro sobre isso, suicida falhado. O que acontece? Quando ele pratica o ato, ele não vê túnel nenhum, não vê coisa nenhuma. A maioria deles dizem que sente que estão sendo sugados para baixo. E que sente uma escuridão, uma coisa muito grande. Não vê túnel nenhum, não vê gente nenhuma. E que, naquele momento, a maioria deles percebem que fizeram bobagem. Que não deveriam ter feito aquilo. E aí eles veem que o lugar é pavoroso, que eles estão, que eles imaginavam que ficaria tudo bem, aquela coisa toda. E aí eles pedem uma nova chance. E eles voltam, os que estão relatando suicida falhado, voltaram, né, para contar. E a Gilmore, ela fez um livro até sobre isso. Porque uma coisa interessante é assim, os que foram por morte natural, foram para o túnel, ficaram felizes, eles voltam completamente diferentes do que eram, para melhor. Existe casos... Mas desculpa, mas o suicida não... O suicídio não. Não, o suicida, ele volta também. Mas é diferente a volta. Agora, os que voltam do corpo voltam sempre renovados, diferentes do pensamento que eles tinham antes. Muitas vezes o pensamento materialista, uma coisa de julgar os outros, voltam completamente diferentes. E existem casos de pessoas que ainda têm a oportunidade de conversar por um certo tempo com seus parentes desencarnados? Eu estou perguntando isso porque tem um filme muito famoso americano que conta como um caso real de um menino que passou por essa experiência de EQM e ele vem contando a história do avô, da avó, tio, e ele voltou contando detalhes do qual ele não sabia de família, e aí a família não tinha dúvida de que ele realmente entrou em contato com esses familiares. Isso não só ocorre, Jadir, com os equimistas, como os que acreditam na reencarnação. Porque existem esses relatos de pessoas que contam histórias de outras vidas, que em outro programa não vamos falar sobre reencarnação. Mas esses equimistas contam realmente casos, fatos, relatam tipos de pessoa, nomes e tudo que eles realmente não sabiam que existia. Por exemplo, você teve um tataravô lá que ele mal sabia o nome, nem sabia se tinha tataravô, e de repente volta e diz, olha, eu estive com o meu tataravô de nome fulano, e aí a avó, porventura, que está lá, ou alguém que fala, nossa, é verdade. É isso mesmo, né? É verdade. Ele não sabia. Então, é uma coisa que a gente fica pensando, porque existem aqueles que não acreditam nisso, que tem várias teorias aí, que eu, inclusive, relato todas no livro, no capítulo, que dizem assim, não, isso aí é produto da mente, isso aí é hipóxia, na hora da morte o cérebro diminui a oxigenação. Mas como trazer informações que não sabe? Jadir, o cérebro está morto na hora que ele sai na experiência de quase morte. A linha chama isoelétrica, o cérebro está morto, é linha assim, não tem atividade cerebral. Como que você pode lembrar de alguma coisa, falar alguma coisa, se você não tem atividade cerebral? Não, e as informações, por exemplo, que são verídicas, como é que faz? Da onde veio isso? Se é produto da mente, como é que ele foi buscar dados? Que ele não era vivo ainda. Mas acontece que exatamente, porque você sabe que o mundo materialista ele é cartesiano. Então, o que eles querem? O materialista ele quer achar uma teoria que se encaixe nesse tipo de problema. Até agora, ninguém conseguiu, nenhum cientista deles conseguiu. E o que acontece também, um fato assim inédito, é que o mundo inteiro tem... Existem relatos de 5.000 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, época de Sócrates, relatos assim fidedignos de experiência de quase morte. Quer dizer, isso aí existe, acho que desde que a humanidade começou há milhões de anos, né? Que agora que se colocou nos Estados Unidos tem duas entidades fortes
Que estudam isso? Opa, são gente de ponta, cientistas e tudo. O mundo científico acredita nisso. E o divisor de água, a mudança de paradigma, quem fez foi um sujeito chamado, um médico chamado Pim van Lommel. O Pim van Lommel, ele é holandês, ele publicou as experiências de quase morte na melhor revista de medicina do mundo, The Lancet. O The Lancet foi uma revista que ficou aí viralizada na época da pandemia, porque soltava um artigo atrás do outro. Ele publicou a experiência de quase morte no The Lancet. E o The Lancet só aceita coisas... Para aceitar a publicação, você precisa ser muito bom, estar muito bem documentado, ter um currículo grande, senão não vai publicar no The Lancet, né? Ele publicou. Então, existem inúmeros. O Raymond Moody Jr. nos Estados Unidos também publicou. E tem casos, então, aí que a gente vai falar daqui a pouco, que são incríveis. Por quê? Porque eu vou chegar lá, vou provar praticamente o seguinte: o espírito existe ou não existe? Essa é a pergunta. O espírito existe ou não existe? Então está aqui. Aqueles que dizem assim, não existe, porque ninguém conseguiu provar nada até agora. Então não existe, tá. Aí o outro fala assim, mas se não provou, também não desprovou. Não desprovou. Quer dizer, não provou que não existe. Nem de um lado, nem do então outro. Ficou, né? Não. A experiência de quase morte comprova 100% de certeza, cientificamente, que o espírito existe. E eu vou dizer depois por quê. No próximo bloco eu também vou até lembrar de um fato, aí você pode explicar melhor, que tem muitos pacientes em sala cirúrgica que passam pela experiência de quase morte e vê os médicos trabalhando sobre ele. Ele tem visão de detalhes, né? Então, eu sei que você conhece casos assim. Vamos chegar lá. Deixa eu só dar um recadinho do Marca Pessoal Sentidos, as imersões do professor Ari Brito, aquele do programa Pessoas de Valor, né? Ele está fazendo isso com um sucesso incrível. Se você ainda não participou, não perca a próxima oportunidade. Aproveite para mandar uma mensagem agora mesmo para se inscrever para a próxima turma, que vai ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de maio agora. Né? Eu sei que já está quase formada a turma, deve ter pouquinhas vagas. Essa imersão trabalha os nossos sentidos com os elementos da natureza. São 3 dias incríveis, um momento para você mergulhar dentro de você. Então, se você está interessado, mande mensagem para o WhatsApp 13 3379 7376, tá bom? Está aí no seu videozinho. Marca Pessoal Sentidos do professor Ari. A gente volta já. Estamos de volta em nosso segundo bloco hoje com o médico otorrinolaringologista, membro da AME, palestrante espírita, escritor, Dr. Ricardo Azevedo Salum. E o tema é experiência de quase morte. E nesse bloco eu vou começar falando aqui de uma peça que é um sucesso incrível. Começou com um livro, né? O livro Violetas na Janela. Quem não ouviu falar, ou pelo menos leu, né? Mas eu tenho um recado da atriz Ana Rosa, que é a protagonista desta peça teatral que vem para Santos. Vamos ver. Eu sou Ana Rosa, atriz e diretora do espetáculo Violetas na Janela. Quero convidá-los para viverem conosco essa emoção. Espero vocês no teatro. Um abraço. O Carlos Valente, ele é o responsável por trazer mais essa peça de sucesso, ele que traz os grandes artistas aqui para Santos, cantores, atores, né? E ele está trazendo agora Violetas na Janela, vocês viram rapidamente no vídeo. São 25 anos sensibilizando plateias. Ana Rosa, atriz recordista mundial de participações em telenovelas e encabeça um grande elenco nessa peça aí. O Violetas na Janela aborda a vida após a morte. O espetáculo vai fazer uma turnê no litoral aqui da Baixada, onde 26 de maio, Guarujá, no Teatro Procópio Ferreira, 27 de maio na Praia Grande, no Palácio das Artes, e no dia 28 de maio em Santos, no Teatro Municipal. Quem tiver interessado, pela internet, hoje tudo é mais fácil, compra lá. Entra lá em bilheteriaexpress.com.br
tá bom? Tudo junto, Bilheteria Express. Express se escreve EXPRESS, tá bom? Termina com 2 S's. bilheteriaexpress.com.br, garanta essa promoção, apoio cultural Fronteiras da Ciência. Então, doutor Ricardo Salum, né, muitas vezes eu ouvi também relatos assim, de pessoas que estavam em centro cirúrgico e aí ela se viu de cima, né, os médicos trabalhando sobre ela e conta detalhes, até coisas que estavam sendo faladas numa sala vizinha, né? Isso é fato? Isso é mais do que fato. Agora, o interessante é a interpretação dos fatos. Então, existem várias teorias. Teorias, que eu diria assim, materialistas, para, vamos dizer, provar que é uma excrescência da mente, que é uma série de coisas, que é captação dos circundantes da sala. Então, tem tudo isso aí, tem as teorias mais variadas possíveis, que é efeito de droga, drogas anestésicas, uma série de coisas. Não bate nada com nada, essa é a grande verdade. Todas essas teorias que saíram não batem nada uma com a outra, não se consegue chegar a nenhum consenso. O único consenso é que, como eu falei no começo, é que as experiências são iguais. No Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Jamaica, na África, contam tudo a mesma coisa. Mesma história. Quer dizer, ninguém se conhece. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista científico, tem que ser levado em consideração, porque não é possível, essas pessoas não se comunicaram. Agora, é interessante isso aí, porque, assim, a maioria, muitos estavam em centros cirúrgicos e sofrendo ressuscitação, uma série de coisas. E eu vou provar para você agora que o espírito existe com certeza absoluta. Eu vou provar. Não sou eu que vou provar, mas é o fato que vai provar. Um dos grandes pesquisadores, o Peter Fenwick, da Universidade de Londres, eu tive o prazer de conhecê-lo aqui no Brasil, e o Parnier, que trabalha com ele e tal. Eles contam uma história muito interessante, porque foi elaborado um questionário para essas pessoas que tiveram experiência de quase morte. E desse questionário, com crivo científico, tudo bem feito, tudo, para relatarem o que aconteceu. E tem uma história de uma menina de 14 anos. Existem duas histórias interessantes. Uma de uma moça que teve uma experiência de quase morte num centro cirúrgico, não sei se numa sala, não me lembro aonde ela estava. E ela, quando volta, ela começa a contar, relatar, e diz assim, eu saí voando e saí do meu corpo e fiquei em cima do hospital, olhando e tal, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a pessoa diz, mas como é que é tal? E ela fala, olha, tem uma ala determinada em tal lugar que tem uma janela que tem um tênis fora da janela. E a pessoa que estava conversando com ela vai lá e tinha um tênis. Confirma. Que só alguém... Mas tudo bem, ela poderia ter visto o tênis e não lembrava, poderia ser alguém que viu o tênis e passou uma mensagem telepática para ela. Tudo isso está dentro de uma lógica de teses, hipóteses. Em tese, que hipótese que pode. Agora, essa menina de 14 anos, ela estava na sala, teve uma parada cardiorrespiratória e ela conta a seguinte história. Ela se viu no alto. Normalmente as pessoas se vêem no alto. No né? alto, porque vê o corpo lá embaixo. E ela pensou, aquele corpo parece o meu, mas eu estou aqui em cima. Quer dizer, fica uma dualidade, uma coisa que a pessoa não explica direito. Mas ela falou, sou eu que estou lá. E aí ela começa a relatar. O que aconteceu? Entrou uma enfermeira com a roupa verde e fez um médico aplicou uma injeção aqui, eu acho que no meu coração e tal, e depois eu tomei 3 choques e ficaram fazendo massagem e vai relatando, relatando. E saiu fulano, entrou ciclana, e ela relata tudo, como é que acontecia, como é que estava lá a sala e tal, e ela lá em cima olhando tudo. E aí vem aquela teoria. Mas ela captou a consciência dos circulantes ali, médicos, que estão ali, enfermeiras e instrumentadores e tal. Tudo bem.
E o pesquisador diz, mas continua contando. O que você viu? Viu, não viu? Aí ela fala assim, eu do alto, eu vi que tinha um aparelho que tinha uma marca em X roxa. Quer dizer, quem estava embaixo... Não vê. Não pode ver. Aí ele, pesquisador, vai e pergunta para todos os circundantes se alguém sabia o que estava no alto daquela máquina, que devia ser um eletrocardiógrafo, algum aparelho anestésico, cirúrgico, enfim. E aí todo mundo não sabia. Diz, não sabemos. Conclusão da história, Jadir. Ela não captou a mensagem dali. Então, o espírito existe? Existe, né? Ela era cega de nascença. Ah, ela era cega ainda. Aí, meu amigo, não tem como você refutar. Aí não tem mesmo. Entendeu? Quer dizer, aí você não tem contra-argumento. Você não tem argumentos para dizer que não é possível isso. Puxa, interessante então, isso. É o espírito dela que, se livrando do corpo, passou a ver, a enxergar o que no corpo ela não enxergava. Né? Então, essa história é uma história que não tem como você contra-argumentar. Não existe como. Né? Então, aí realmente... Agora, você pode dizer assim, não, mas o fulano chama de inteligência extracorpórea. Tudo bem. O outro chama de espírito. Tudo bem. O outro chama de alma. Quer dizer, cada um chama do que quiser. Nome ou de menos. O fato é que alguma coisa sobrevive ao corpo. E essa coisa que sobrevive ao corpo, ela não depende do cérebro. Porque o cérebro está morto, entre aspas, naquele momento. O cérebro está com atividades elétricas, quer dizer, ela está zerada. Não tem como. Não tem como. Então, o corpo está morto, entre aspas, porque ele vai ressuscitar, vamos dizer assim. Né? A mente também, quer dizer, a mente, o cérebro está morto. Então, a mente, o espírito, é uma excrescência do cérebro, é uma coisa que transcende isso. Né? Porque... Então, vem aquelas teorias, que o centro do universo é o cérebro. O centro do universo não é o cérebro. O cérebro é um transdutor de alguma coisa que nós não conhecemos e que não vamos conhecer nunca. Por quê? Porque isto é bíblico. Você será criado, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo acha, como eu vi na Capela Sistina, o Deus com aquele dedão assim, né? Bem no meio. Bem no meio, assim, falando assim, acusando, sei lá quem que ele estava acusando. Então a gente pensa no Deus material, Deus corpóreo. Nós somos a essência divina de Deus, do Espírito, que nós não sabemos o que é e nunca saberemos. Por quê? Porque nós não sabemos e nunca saberemos o que é Deus. A gente pode ter uma vaga ideia de que Deus... Hoje os cientistas quânticos estão entrando de cabeça na história de Deus, né? Então, eu não sei se você conhece a teoria do universo holográfico, que eu acho que é a teoria que chega mais perto de Deus, na minha opinião, né? Que chega mais perto do que é Deus. Porque a holografia, se você pega uma maçã e faz uma imagem holográfica da maçã, e você cortar a maçã em 4, aparecem 4 maçãs inteiras. Se você cortar a maçã em 1000, aparecem 1000 maçãzinhas. Se você cortar em 1 milhão, você vai ver 1 milhão de maçãzinhas. Então, Deus, como diz o Bohr, o Rupert Sheldrake, Deus é um holograma. Deus está em todos os lugares. Né? É essa maçãzinha que está em todo lugar. Mas a gente não vai entender nunca o que é. Mas a gente tem uma pálida ideia quando fala... além da nossa compreensão limitada, muito, né? A teoria holográfica é a que diz, mas está em todos os lugares, é onipresente, onisciente. Nós somos muito limitados nesse tipo de entendimento, né? Bota não tenha dúvida, nisso. Né? Mas eu lembro de assim, agora é um caso meu de família. Minha mãe, ela já estava num processo de Alzheimer muito avançado, ela teve 14 anos de Alzheimer. É difícil. No 14º ano, ela já não reconhecia ninguém, já há muito tempo, já há bom tempo. E se reconhecia, não? Não, mas já estava totalmente... Passou a não se reconhecer também? Estava totalmente fora de si. Então já... E aí ela estava no hospital aqui em Santos,
e num dado momento, que era a minha irmã que estava acompanhando ela olhou para minha irmã e reconheceu como filha naquele momento. Falou, ô filha, eles estão vindo aqui conversar comigo. Eles. Aí a minha irmã, assustada, primeiro que reconheceu ela como filha e depois, porque já não reconhecia mais. E a minha irmã perguntou, mas quem está vindo? Eu falei, olha, eu não sei, mas eles estão dizendo aqui que eles vão vir me buscar muito em breve. Falou assim. Isso 3 dias depois minha mãe desencarnou. Foi embora. Foi embora, né? Já tinha uma tropa então, chegando. Mas aí você vê a diferença entre o cérebro e o espírito. Porque o cérebro estava adoecido, né? O cérebro estava adoecido. Mas a alma não, né? Mas a alma não. Naquele momento a alma deve ter falado, lógico, deve ter entrado, né? Lógico. Então é um momento de você separar o que é o cérebro do que é o espírito. Completamente. Né? Completamente. Então, você citou um fato, né, na família próxima a você, que mais uma vez comprova a existência do espírito. Quer dizer, uma coisa perto de você. Porque ela, coitada, completamente fora da realidade de tudo, né? E que eu até perguntei, porque no final do Alzheimer a pessoa nem se reconhece no espelho, né? É a coisa, assim, totalmente... Né? Agora, ela tem um momento de lucidez? Como? Se o cérebro está, teoricamente, totalmente colapsado, comprometido. Então, porque a alma dela aqui, que ela estava falando... Naquele momento entrou, ela viu, conversou e reportou, né? Por algum mecanismo ainda mal entendido, ela reportou o que ela estava vendo com lucidez e com coerência. Quer dizer... E a ciência tem muito que estudar isso ainda, né? Enquanto a gente estiver encarnado, né? Porque eu acho que os mistérios estão aí para a gente também descobrir, né? Nós somos seres inteligentes, fomos dotados de inteligência para ir aprendendo, melhorando, né? Jadir, as coisas estão caminhando vagamente, lentamente, para toda essa concepção holística de que você entender que nós estamos integrados dentro do universo, que nós fazemos parte do universo, que nós somos comprovadamente poeira de estrela mesmo, que nós somos comprovadamente hoje luz coagulada, que a matéria é luz coagulada, que isso aqui não é luz, é luz. Quer dizer, os conceitos modernos, quânticos e tudo, vêm comprovar a teoria das 7 cordas. Quer dizer, tem uma série de coisas que estão caminhando e os quânticos, os físicos, estão assim, num caminho maravilhoso. Porque querem descobrir a partícula única, esses aceleradores lineares que estão fazendo... Existem dentro dessa física quântica, dos aparelhos e tudo, existem corpúsculos que aparecem e desaparecem. Eles acham que estão em outro tempo, um espaço-tempo diferente. Esse espaço-tempo diferente, provavelmente, é onde transita o espírito. É um espaço-tempo diferente. O Einstein previu isso aí. E o Morse fez uma equação em que existe um espaço negativo. É uma equação matemática, o Morse fez. Então, você vai vendo uma série de coisas que vai chegar uma hora que vai dizer, existem universos paralelos, está aí o negócio do black hole, do buraco negro, está tudo aí sendo mostrado, né? Coisa, e cada dia mais os cientistas ficam assim. O buraco negro era uma teoria, o buraco negro era uma teoria e que não é mais, hoje já é comprovado, né? E dizia que lá dentro não tinha matéria, e provaram que tem. Então, você veja tudo isso vem caminhando para uma coisa em que você, no final, vai dizer assim, existe alguma coisa a mais do que imagina a nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare. Perfeito. Não é verdade? Então, doutor Ricardo Salum, vamos continuar falando mais um pouco no terceiro bloco? Né? Tá uma delícia o nosso bate-papo, é gostoso conversar sobre isso, não é? Mas eu tenho que fazer a nossa agenda, a agenda do Fronteiras da Ciência, e eu vou começar com a farmácia Homeofórmula, dando um recadinho para você. Vamos lá? Chamando a agenda do Fronteiras da Ciência. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje, agora eu estou falando do cérebro, tá bom? Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda da memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições, como a depressão, alterações do sono, uso de remédios e outras enfermidades.
Podemos destacar que a alimentação, então, é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é fundamental. Por isso que nós da Homeofórmulas preparamos um produto muito especial para você. Então, a farmácia Homeofórmula é completa em todo tipo de medicamento, né? A farmácia fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga, e tem também um empório que produz pães deliciosos e muito mais. Fica na Rua Tolentino Filgueiras, 147, esquina com a Rua Bahia, um pertinho do outro. E a gente já encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que comunica a família é um presente divino. A Seitonoye Regional de Santos convida você a participar da Conferência da Família. O palestrante da sede internacional vai estar aqui então, que é o Heitor Miyazaki. Você não pode perder a Conferência da Família. Serão momentos de muito aprendizado e comunhão em família. Vai ser no dia 28 de maio, que é domingo, a partir das 9 horas, aqui em Santos, na Regional, que é na Rua Leonardo Reutemann 17. Mais informações do telefone 13 3232 6687. Vou repetir, ó, 3232 6687 e a gente volta já com o Dr. Ricardo Salum. EQM, experiência de quase morte, é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência. Meu convidado é o médico otorrinolaringologista, Dr. Ricardo Azevedo Salum. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin e vou aproveitar já para dar o recado do André Luiz e das meninas da loja Mago Merlin, que está desejando um feliz Dia das Mães. Enfim, externando a todas as mulheres, as que são mães e as que ainda serão, e as que não foram mãe, mas têm o espírito, têm a essência de ser mãe, né? Parabéns para todas, então, é o desejo da loja Mago Merlin através do André Luiz. E lembrando que na loja Mago Merlin você encontra tudo de produtos religiosos e esotéricos, como pulseiras de pedras, anéis de pedras, pingentes de pedra, tudo feito em pedra, todo tipo de orixás, santos católicos, livros esotéricos, baralhos, incensos, velas perfumadas e muito mais mesmo. A loja Mago Merlin tem os melhores produtos pelo melhor preço da Baixada Santista. Não precisa ficar procurando não, vai direto lá, é no Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12, tá bom? É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Dr. Ricardo Salum, vamos falar de aproveitar o momento aqui e falar de dois eventos, duas coisas que são para colaborar com o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. É o centro de todos os meus amigos aqui, que vêm aqui comigo no Fronteiras, que é o Dr. Ricardo Salum, que é o Caetano, o Dr. Caetano, o Dr. José Nilson Nunes Freire, o Fernando também, né? Dr. Fernando Guimarães. Também vem. Enfim, então todos que estão aqui, acho que o Flávio Brown também. O Flávio agora, nosso lá, entrou de cabeça, ela está muito bem. Dr. Flávio a Giovana também, que faz parte. A Giovana, parte. sua esposa, né? A esposa dele, né? Todos os meus convidados aqui, eles estão lá ajudando, eles fazem muitos pratos de comida e precisa de dinheiro, né? Então, vamos ter um evento, vou até aproveitar que o Dr. Caetano me mandou aqui às pressas, vou falar para você, amigo telespectador, se eu contar alguma coisa errada aqui, o Dr. Ricardo me ajuda. Vai ter uma massa beneficente no dia 4 de junho. 4 de junho vai ter essa massa, vai ter nhoque, rondelli, lasanha, espaguete, almôndega, salada e um monte de coisa lá por R$80 individual, tá bem? 80, vai ter tudo isso, mas é para ajudar o Luiz Monteiro. Né? Vai ser presencial. Presencial apenas, exatamente. Não vai ter marmitex, não. É só presencial no dia 4 de junho, no Vasco da Gama, tá bom? Lá no Vasco da Gama. Então, quem tiver interessado, aqui o doutor Ricardo Salum me deu o telefone, pode ligar no 3223-5635. Eu vou falar isso de novo no programa de semana que vem, mas eu vou repetir, ó. 3223, ó, fácil, 3223, né? 5635 ou direto lá no Luiz Monteiro, tem sempre alguém lá, é na Rua Silva Jardim, número 1, fácil, né? Silva Jardim, número 1, vai lá, compra, ajuda, né?
E a segunda coisa, tá aí, não, também está sendo feita para ajudar o Luiz Monteiro, é o livro do meu convidado que está aqui, Dr. Ricardo Salum. Ele já veio, inclusive, aqui no Fronteiras para falar do tema desse livro aí, né? Pode mostrar, vou pedir para mostrar para o... Está na geral, então pode mostrar para ele que ele vai dar vai fechar. Só segura firme aí. Afinal, Por que adoecemos? É o tema desse livro, aí está, do Dr. Ricardo Salum. Por que adoecemos, doutor? Vamos mudar o assunto um pouquinho. Nós adoecemos, Jadir, porque a gente não sabe pensar. Né? Então, quando você pensa bem, quando as suas ideias são salutares, seu pensamento é positivo, você tem amor, você tem caridade, cordialidade, urbanidade, amizade, tudo isso é bom. Quando você pensa o contrário, você adoece. Por que você adoece? Você adoece porque o André Luiz já deu o caminho das pedras. Por que você adoece? Da sua mente, diz André Luiz, partem raios ainda inabordáveis da perquisição humana, ou seja, raios que a gente não entende, que vêm da mente, que vão atuar nas glândulas endócrinas. Ele dá o step by step, o passo a passo. Então, vai para as glândulas endócrinas. O pensamento já negativo já chega na glândula endócrina, que vai produzir um hormônio que não está bom, que não é bom. Porque aquele pensamento fez com que a glândula produzisse um hormônio que não é o ideal. Aquele hormônio vai entrar na corrente circulatória. Vai disseminar por todo o corpo. E vai atingir os órgãos. Que o André, o Emmanuel falam que são seres vivos, os nossos órgãos. E que eles vão sofrer, então, o impacto desses hormônios que não estão bons. Tudo vem do pensamento, então, doutor Ricardo. O senhor, como médico, aceita isso? Totalmente. Como médico, aceita? Totalmente. Porque... Inclusive na sua área, na sua especialidade. Totalmente. Na minha área é um pouco mais de uma coisa de... Eu não sou psiquiatra, nem neuropsiquiatra, nem neurologista, tal, que trabalha mais com essa parte, né? Mas é que dizem assim, que cada tipo de pensamento ruim ou sentimento ruim atinge determinados órgãos. Na sua especialidade, qual é o pensamento ruim que atinge? Não, Ou não pensa assim? Todo pensamento negativo, ele vai atuar em um determinado órgão que é o ponto fraco daquela pessoa. Porque nós temos pontos fracos, não no nosso organismo, no nosso perispírito. O perispírito é o que está entre o espírito, que nós não conhecemos, e o corpo, que nós conhecemos muito bem. Existe uma entidade semimaterial, de matéria quintessenciada, diferente, chamado perispírito ou corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual adoece antes do nosso corpo material. O corpo material nosso é o expurgo da doença perispiritual, que você já tem, e que você vai, através do corpo, expurgar. Isso é um termo muito usado pelo Emmanuel, pelo André Luiz, uma série de espíritos que falam em expurgo. Então, nós temos que entender a doença como uma drenagem de uma doença, de um problema deletério que transcende muitas vezes a nossa encarnação, até várias encarnações, que nós trazemos ali, que nós temos que... Então, tudo... Porque você imagina você é pai, agora eu sou avô fresco. Estou com o Filipinho. Parabéns. Filipinho com 1 ano e meio, é uma graça. É uma graça, é uma criança maravilhosa. Então, quem é que diz assim, não, ele ficou doente, é porque Deus quis. Como Deus quis? Se você é pai, se você jamais vai querer, o maior criminoso do mundo vai querer que seu filho adoeça. E o pai... Nossa, vai querer que a gente adoeça? Então, a doença tem que ter uma causa. A causa é nossa. Nós somos os culpados. Nós somos culpados da nossa doença. Doutor Ricardo, o seu livro, na última edição, vendeu 5 mil exemplares. E eu queria saber como a pessoa faz para adquirir, porque deixar claro também que esse livro, 100% dos direitos autorais que ele ganharia pelo livro, ele está doando para o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, para a causa, né, que alimenta muitas famílias pobres, várias coisas, muitas obras bonitas, beneficentes, produzidas pelo Luiz Monteiro. Então, 100% desse livro, ele não ganha absolutamente nada
está indo para o Luiz Monteiro. Então, nós estamos fazendo um livro muito valioso, até pelo conhecimento disso que ele acabou de explicar aqui. Por isso que eu fiz questão dele falar um pouquinho, para você ter uma noção do que você vai ler e aprender no livro. Claro que o livro tem muito mais detalhe, né? Você vai aprender muito mais pelo livro. E eu gosto dessa liberdade que a gente tem no Fronteiras de sair, às vezes, do tema, né? Saímos um pouquinho do tema, mas não tem importância. Aqui nós somos livres para a gente conversar o que a gente quer. Onde a pessoa adquire seu livro, doutor? Então, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que é esse livro aqui. Esse livro está compilado as aulas que nós damos dentro dessa universidade. Aquele de sábado. Do sábado à tarde. Às 3 da tarde, na Unisanta, né? Que foi aberta a porta para nós pelo meu amigo Milton Teixeira. Foi ele que abriu, meu amigo, que abriu as portas da universidade para o curso de espiritualidade, de saúde e espiritualidade. Então, isso aqui é... Mantido pela família hoje. Mantido pela família Teixeira, que eu devo... Pela Lúcia, pela Silvia, pelo Marcelo, né? Nós devemos 1 milhão de favores e todas as vezes que nós fazemos alguma prece aqui, sempre nós começamos com a família Teixeira. Isso não tem a menor dúvida. Então, o que nós temos aqui para... Deixa eu fazer o merchan, que não é para mim, que é para o centro, porque nós temos aqui compilado as aulas e palestras que nós damos em Centro Espírita. Por exemplo, então vou dar para vocês ver, a experiência de quase morte, falamos isso. Mudança de paradigma na medicina, a contribuição do espiritismo. Aborto, anencefalia, doação de órgãos. Eutanásia, distanásia, ortotanásia. O que é moral é legal? A morte e o morrer são coisas distintas. Por que adoecemos? É o tema do livro. Tema do livro. Doenças da mediunidade. Se a mediunidade existe e é uma faculdade humana, como diz Kardec, ela pode adoecer. Então tem doença da mediunidade também. Dor, ainda um mal necessário. Por que existe ainda a dor? Será que ela precisa ainda acontecer no planeta ou não? Desencarnações coletivas. Esse monte de gente que desencarna de uma vez só. Isso é uma programação do mundo espiritual. Está aqui. Religião e religiosidade são coisas distintas. Religião é uma coisa. Religião foi criada pelo homem. Religiosidade foi criada por Deus. É completamente diferente. O perdão como terapia, que é a coisa talvez mais fundamental, mais importante desse livro aqui, é o perdão como terapia. E no capítulo final vem o desconhecido. E referências bibliográficas de tudo que a gente fala, está tudo consubstanciado em documentação científica. Eu gostaria de que vocês comprassem esse livro na Baixada Santista pelo seguinte, porque tudo que é comprado aqui através do nosso centro vai todo numerário para o centro. Quando o livro é comprado pela internet, com todo respeito ao meu editor, que eu adoro, que eu gosto muito, esse numerário reverte para o editor do livro. Na internet tem, todos os sites da internet tem o livro. Você tem na Amazon também? Tem tudo. Tem na Amazon? Tem tudo. Tá, então comprar pessoalmente. Mas quando compra através desse telefone que você deu, que eu gostaria que você pudesse repetir. Vou repetir. O centro vai ganhar. Por quê? Porque essa venda... Mas a pessoa pega o livro aonde? Onde que a pessoa pega? Vai telefonar. Provavelmente vai ser o João que vai atender, vai combinar, outra coisa que é importante, isso pode ser hoje, vai ser por Pix, por essas coisas todas. Vai colocar, a pessoa vai dizer o nome, vamos supor, faz um Pix, põe o nome. Quando eu vou autografar todos os livros para a pessoa. Então põe o nome e eu autografo todos os livros. A pessoa vai buscar o livro, está autografado, espero que goste. Mas é importante que se compre no centro, para que tudo se reverta. Pode buscar lá na Silva Jardim, número 1, vai estar lá o livro ou não? Nós fizemos uma pedida de lote porque esgotou. Nós tivemos a primeira edição. Então tem que esperar chegar esse lote. Não, mas vai chegar agora, vai chegar logo. Então, hoje já chegou, nós estamos no domingo, já chegou. Ou segunda-feira, não sei. Porque os livros, nós fizemos, foi feita a primeira edição, foram 2.500 livros, esgotou. E a segunda edição, ou está esgotado ou estão esgotando, que são mais 2.500. Então, são 5.000 livros. Tá. Agora, o que nós temos que fazer daqui para frente?
nós temos que... porque o que saiu, a parte que me cabe, que não é muita, o autor, foi revertido. E essa vai continuar sendo revertida por Luiz Monteiro de Baixo. Então, por favor, entre em contato com esse telefone, provavelmente vai ser o João. Eu vou dar no finzinho do programa, eu falo de novo, tá? E aí a pessoa combina como pegar o livro. Mas você deu esse telefone que eu acho que é o mesmo. Tá. Que era da... se você me permitir... Bom, então eu vou fazer o seguinte, enquanto ele vê lá, eu vou dar um comunicado da Sua Saúde Integral, que é um novo conceito em terapia integrativa em Santos, do professor Daryl Champlin. Ele que é terapeuta, antropólogo, Daryl Champlin, esteve aqui no último programa. Como nenhuma técnica em isolamento funciona igualmente bem para todos, em Sua Saúde Integral associamos diversas abordagens da psicoterapia em um só processo, em adequação para o corpo e mente de cada pessoa. Empregamos os mais recentes princípios da psicologia da energia para te ajudar a enfrentar em sua origem o estresse, ansiedade, depressão, insônia e seus efeitos no corpo, tais como dores crônicas, cansaço, confusão mental e muito mais. Simplesmente funciona. Para saber mais, acesse o site suasaudeintegral.com.br e não deixe de seguir também no Instagram, @DarylChamplin, ou no canal YouTube, onde ele tem vídeos que ele posta, chamado TV Terapia. E para atendimento com o Daryl Champlin, é no WhatsApp, 13 99741 6022. Repito, 99741 6022, professor Daryl Champlin. Achou? Está aqui. Não, o telefone, se vocês puderem marcar, eu vou falar pausadamente, 3223-5635. É o mesmo. É o mesmo. É o que eu falei, então. 3223-5635. Então, quem quiser o livro ou qualquer informação, né? Liga, provavelmente vai ser o João que vai atender. Mas vocês vão deixar os exemplares lá na Rua Silva Jardim, não vai? Sim, eles já estão vindo da editora. Deixando lá. E vão ficar lá. Então, a pessoa que deixar o nome... Eu, na terça-feira, que eu tenho um trabalho que eu presido lá, eu e o Vanderlei, e aí a pessoa com o nome, eu faço a dedicatória, e a pessoa já pega o livro com a dedicatória e sabe que vai estar ajudando crianças que estão jogadas e que hoje não estão mais. Essa universidade doou não sei quantos computadores nós temos crianças que estudam violão. Nós temos uma série de atividades, cursos de inglês. Quer dizer, nós estamos pegando uma comunidade muito carente naquela região do mercado, que você sabe muito bem, a região muito carente. Ali estamos tentando abrigar o máximo possível de pessoas, né? Porque a ideia inicial era pegar as crianças, porque as crianças você ainda consegue, né? Mas acabou vindo as famílias inteiras. Então, hoje, nós temos ali uma referência com lanches, Perfeito. Com almoço, enfim, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. É o tema, é o lema de Kardec. A gente está em cima da hora, doutor Ricardo Salom. Deixa eu só falar assim, que você utilizou o EQM como uma prova da existência do espírito, bem como também os trabalhos de reencarnação, todos eles muito bem escritos pelo Dr. Ian Stevenson, né? Que também comprova, mas aí através da reencarnação. Mas eu vou trazer um caso, desculpe te interromper, eu vou trazer um caso também irrefutável de reencarnação. É um caso relativamente recente que aconteceu no mundo, que é que nem a história da menina cega que prova o espírito. Caso desse rapaz. Eu vou trazê-lo novamente, então, para contar. Vamos falar reencarnação no próximo programa? Pode ser? Pode. Então vamos marcar futuramente aí, breve. Quem sabe no segundo semestre a gente já marca um sobre reencarnação, que é um prazer enorme tê-lo aqui. Deixa eu só falar o próximo tema, que é o universo dos registros acásticos, com Márcia Quenuzar. Muito obrigado, doutor Ricardo Salom. Foi um bate-papo delicioso. É uma delícia tê-lo aqui, viu? Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. De coração. Fico muito feliz. E agradeço você, amigo telespectador, pela audiência. Paz, saúde e prosperidade.